Bom dia a todos. Vamos iniciar essa aula 3 do Power BI e tem uma nova dinâmica aqui para essas aulas do Power BI. Lembrando que nós vamos ter 7 aulas do Power BI, ou seja, 7 semanas, para que a gente possa desenvolver bastante essa ferramenta aí. A cada nova aula a gente tem uma nova base, um novo tema para ser discutido aí. Hoje, então, olhando aí a agenda, nós temos uma nova base, vamos aprender a fazer o relacionamento entre as tabelas. Não vou mais dar fórmulas prontas, vou mostrar a fórmula, vocês devem digitar, e aí a gente pode aprender aí errando, isso é muito bom. Eu vou fazer parte da aula 1 e parte da aula 2, ou alguma coisa extra eu vou deixar para casa aí. Até o início da próxima aula, deve entregar a atividade para casa, que na verdade é você refazer o que foi feito em sala de aula, não necessariamente como eu fiz, mas a ideia de gestão de estoque, que é o que a gente vai trabalhar hoje, incluindo um vídeo de 1 minuto explicando a situação da empresa, como a gente fez com o vídeo passado. Então, o que a gente está querendo aqui? Que vocês não só saibam fazer o uso da ferramenta, bem como saibam analisar, que eu acho que é o mais importante desse processo aí. Então, mudou a dinâmica, então vocês, até a próxima aula, eles vão fazer esse videozinho e o Power BI. E durante a aula, a gente vai fazer a avaliação de pares, ok? Então, durante a sexta-feira, a gente vai fazer a avaliação de pares, cada um avalia 3 colegas, mais autoavaliação. Lembrando que essa aula não vai durar todo o tempo, portanto, ainda sobra um espaço para que vocês possam fazer a atividade para casa. E lembrando que o vídeo é no máximo 1 minuto, não mais do que isso, ok? Então, nós vamos agora começar com essa nova base, lembrando que a gente sempre começa carregando um arquivo que pode ser um Excel, pode ser um Access, pode ser um TXT. Então, nós temos várias opções aí, inclusive o Power BI, ele permite que você acesse diretamente o RP da sua empresa, tá? Ou seja, diretamente o banco de dados da sua empresa. Então, é uma ferramenta muito poderosa, eu acho que é muito importante que vocês consigam aí desenvolver bastante aí. Não só o que eu estou mostrando, mas ah, então vamos lá. Então esse aqui é a base, tá ok? Deixa eu mostrar para você a base, não. Esse aqui é o Power BI e a gente vai carregar o arquivo que a gente usou. Mas antes eu queria que vocês dessem uma olhadinha no arquivo que a gente vai trabalhar hoje. Pessoal, perguntas vocês podem fazer aí, postando aí no chat, bem como podem abrir o microfone e a gente vai conversando. O que eu não souber, eu vou anotar, e vou trazer a resposta na próxima aula, tá? A menos que algum colega ajude aí a resolver a dúvida que foi postada pelo colega. Lembrando que não sei tudo de Power BI, e eu fiz um curso aí o ano passado para que eu pudesse ministrar e dar o start aí para vocês. Não sei se vocês estão lembrados, a gente disse que o ideal é que a gente tivesse uma tabela fato e uma tabela dimensão, tá? O que significa isso? A tabela fato são as transações, ok?
A dimensão são as formas que a gente vai resumir, vai filtrar. Pode ser uma tabela de dimensão, pode ser um estado, pode ser país, algumas informações aí que vocês vão filtrar o principal, que é que consta, né, os dados na tabela fato, ok? A partir de agora, eu vou começar a dar um nome para as tabelas, para que a gente possa entender. A primeira pergunta que talvez pudesse surgir é como que eu faço para converter uma tabela geral em uma tabela para tabela fato e tabela dimensão. Nesse caso aqui, pessoal, se vocês observarem bem, a gente tem informações tudo junto numa tabela só. Então, esse é um processo que é muito comum a gente perceber esse processo, ou seja, todo mundo tudo junto. Tem algum problema nisso? A gente viu já nessas duas aulas anteriores que a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Vai ter um problema de desempenho, sim, tá? E a gente está pensando que a gente vai ter um volume muito grande, porque a ideia do Power BI é analisar todo o passado da empresa e tentar prever o futuro. Essa é a função do gestor. O passado a gente não muda, o futuro a gente pode tentar moldar. Então, se vocês olharem aqui nesse arquivo que está escrito sem normalização, esse arquivo, o que está pintado em amarelo, são informações de agasalho menino ginástica. Vocês observam que todas essas informações em amarelo são repetidas, ok? O que significa isso? Significa que a gente está ocupando um espaço a mais. Quando a gente for procurar as coisas, a gente vai ter um desempenho menor, porque no caso aqui não é tão grande, mas imagine aí 1 milhão, 2 milhões de dados aí numa empresa, porque a gente está analisando todo o passado, é uma coisa acumulativa, né? Você está repetindo as mesmas informações. Imagine se a gente quiser alterar uma informação dessa aqui no Excel, a gente vai ter que fazer uma alteração semi-automática, diria aí. Quer dizer, eu preciso alterar todas, o preço unitário, eu preciso alterar de vários lugares. Quando a gente faz a normalização, ele vai gerar aqui, ó, uma tabela de produto, que tem uma chave, e o estoque também, que vai ter uma ligação com essa tabela produto aí, tá? Então, essa aqui, se vocês olharem, são as transações. O que entrou, o que saiu, então, a entrada, a quantidade, tá? E nesse caso aqui do produto, eu tenho as informações do produto. Então, no caso lá, menino ginástica, eu só tenho um local onde estão os dados aí. Os demais, pessoal, a gente não tem. Ou seja, não repete as informações como a gente observa aqui em normalização, tá? Não normalizado. Então, normalização é para controlar o que a gente chama de redundância, que é a repetição dos dados, mas de uma forma mais inteligente aí. Então, o que a gente vai trabalhar, pessoal, normalmente quando vocês forem trabalhar aqui, ele já vem com o número USP, o meu número USP aqui, e aí ele altera os valores aqui em Fstock. Então, quando vocês forem trabalhar, vocês têm que colocar o número USP de vocês, e esse valor que vai ser gerado, né? Esse valor, os dados são gerados, são os dados que você vai fazer a tarefa de casa. Alguma dúvida nesse até agora? Então, o que eu estou querendo dizer, de uma forma resumida, é que uma tabela só funciona, mas não é a melhor coisa para ser feito. Agora, normalmente, as empresas têm uma equipe de TI que já fornece para vocês
já a tabela fato e dimensão pronta para que vocês trabalharem. Não é vocês que vão fazer essa operação aí, tá ok? Então, agora a gente passa para a segunda etapa, onde a gente vai começar a fazer a tarefa de casa. Lembrando que para fazer a tarefa de casa, a gente tem um arquivo, né? Um arquivo Word, que é esse aqui, que a gente tem o passo a passo da tarefa aí. Então, nós temos aqui o passo a passo, que eu vou seguindo aqui. Lembrando que as formas eu já não coloco mais, eu coloco a imagem dela. Então, seria importante, no caso eu faço assim, eu vou seguindo isso aqui para que a gente possa fazer de tal forma que vocês possam repetir esse processo em casa aí, ok? Então, esse aqui é o Power BI. Deixa eu... Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui em obter dados. Quando a gente clicar aqui, a gente vai escolher, no caso, é tipo Excel. E aí eu vou, no meu caso aqui, Power BI 03 e vou no 13/10. Então, a partir do momento que tem isso aqui, no caso, agora, se vocês quiserem fazer com o meu número USP, tudo bem, mas para casa vocês já teriam que fazer com o número USP de vocês. Lembrando que o que a gente gostaria que vocês entregassem não é exatamente a cópia igual o Dutra colocou. Eu queria mais criatividade, não no sentido de só ferramenta, deixar bonito, mas alguma coisa que impressionasse a diretoria. O que vocês querem é impressionar as pessoas, mostrar todo o seu potencial, não só de domínio da ferramenta, bem como de criatividade. E eu, quando eu falo criatividade, eu levo também para o pensamento crítico. Então, não é uma coisa bonita, tal. Não é só bonita, ela é motivante, ela é intrigante, alguma coisa que vai despertar alguma coisa na diretoria. E muito importante que a gente tenha e use esse recurso de interação que está presente no Power BI. O que significa esse recurso? Significa se alguém da diretoria falar, e se a gente, eu quero saber só 2020, ou só 2019, quero saber só da filial A, filial B, nesse caso a gente vai ter condições de interagir com a plateia ou a audiência. Então, nesse caso aqui, pessoal, depois que vocês colocarem o número USP lá no Excel, altera essas duas aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar nessas duas. Normalmente, o que eu faço? Eu venho aqui, ponho a primeira e dou uma olhadinha aqui para ver se está tudo ok. Então, é um indício que eu vou ter que trabalhar. Lembra que a gente usa transformar dados e não carregar, porque o transformar, ele vai permitir que a gente trabalhe os dados. Lembra que eu te falei para vocês garbage in, garbage out? O que significa isso? Significa se a gente não tratar antes, se entrar lixo, sai lixo também. Aí depois eu dou uma olhada aqui também. Estoque. Então eu vou colocar os dois aqui e clicar em transformar. Ok? Então, estou colocando os dois e clicando aqui em transformar dados. Ok? Estou escolhendo aqui essas duas opções aqui, ó. Essa, produto e estoque. Ok? Depois disso, clico em transformar e vamos aguardar a transformação. Ok? Se vocês observarem aqui, assim que eu fizer a transformação,
vai aparecer aqui estoque e produto, ok? Então, eu posso clicar aqui, vai aparecer o estoque e clicar aqui o produto. Agora, eu já padronizei, coloquei F estoque, que é a tabela fato, e D produto, que é a tabela dimensão. Então, a partir do momento que eu posso calcular as compras, vendas, etc., do produto de estoque, eu posso filtrar ou resumir por produto, ok? Então, agora eu vou pegar o material do Word e vou seguir o Word. Por que que eu vou seguir o Word? Porque eu gostaria que todo mundo tivesse a possibilidade de fazer em casa, tendo um suporte aí, que é um passo a passo, ok? Agora eu queria só saber de vocês se todo mundo conseguiu carregar, ou seja, carregar esse arquivo Excel, e com essas duas consultas aí, dá um okzinho, por favor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E se a pessoa também quiser, existe a possibilidade de carregar o arquivo transformado, né? Que é o arquivo já carregado com os dados, aí você parte direto para fazer os gráficos, tá bom? Obrigado, pessoal, pelo retorno aí. Então, eu vou tentar seguir o que está lá no Word, de tal forma que a gente possa refazer todo esse processo quando necessário, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês, eu vou aumentar aqui, falar um pouquinho sobre os dados. Então, dentro daquele espírito, pessoal, que a gente não está aqui só para mexer no Power BI, a gente está aqui para trabalhar aqui algumas informações aí contábeis da empresa, de tal forma que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis aí. Então, nós estamos falando de estoque, não é isso? Né? Para que que eu preciso de estoque, né? Aí depende do o que que eu vou, que tipo de relatório eu vou fazer, depende do tipo de decisão que você toma, né? Uma das coisas que é importante aí, e a gente vai colocar uma coisa diferente aí, é a imagem do produto, que vai estar disponível lá em algum lugar num drive virtual. Então, essa é uma forma diferente de a gente fazer as coisas, diferente do que a gente tem feito até agora aí. E uma outra coisa importante aí, que pode ser uma das itens que auxilia o processo de decisão, é a margem de cada produto, né? Então, essa margem aqui de contribuição nada mais é que o ganho bruto sobre as vendas. O que que significa isso? Eu tenho o preço de venda, vou diminuir os custos variáveis aí, né? E despesas variáveis, e o que que a gente faz com o que sobra? Pessoal, com o que sobra, a gente ainda não pode colocar no bolso, que seria o lucro da empresa aí, né? A gente precisa tirar esses custos fixos. E aí o que sobrar é seu. Aí você faz o que você quiser. Então, lembrando que depois dos custos variáveis, despesas variáveis, a gente tem que ainda tirar, depois dessa margem, precisa tirar a informação relativa aos custos fixos da empresa, tá? Se você quiser usar o percentual, você divide o margem de contribuição pelo preço de venda, depois multiplicar por 100, ok? É uma dúvida muito comum, você já deve saber muito melhor que ele, por que não ratear os custos fixos para cada produto, né? O que que acontece se a gente fizer isso? Acontece que a gente pode inviabilizar alguns produtos aí, ok? Então, a gente não faz esse rateio igualmente, então tem vários critérios aí para serem desenvolvidos, utilizados na empresa aí. Então,
o que significa essa margem? Por exemplo, se uma empresa tem um produto, recebeu 100 mil e tem uma margem de 60. É o valor que sobra para pagar os custos de produção, tá? Ainda não. Não é só tirando o custo, ainda tem que pagar os custos fixos aí, tá bom? Então, a gente, se tem uma margem de 60 mil, a gente tem que olhar os custos fixos. Se ele for maior que 60 mil, nós estamos bem. Se ele for menor, você vai ter que tirar dinheiro do bolso aí. Então, isso é só uma ideia aqui, na verdade, o que a gente pode fazer com um tipo de informação como essa, em termos de gestão de negócio, tá? Então, nós temos alguns relatórios que eu estou colocando aqui para que vocês possam fazer. Esse aí com fundo amarelo, né? A gente vai fazer com fundo amarelo, a, a, a gente vai desenvolver em sala de aula, e esse verde vocês podem fazer em casa ou incorporar na sua atividade aí, ok? Lembrando que o gráfico 2, que é o Simple Image, ele requer logar. Então, se não for possível logar, não tem problema, você faz um outro tipo de gráfico, etc. Mas se for possível logar, você pega um outro gráfico de imagem, tá bom? Então, nós vamos lá. Então, a primeira etapa a gente já fez, que aqui a gente cadastrou aqui carregou produto e estoque, ok? Então, a gente já carregou. Agora, se a gente carregou, a gente já entramos, após clicar em transformar, nós entramos no Power Query. Como é que eu sei que está no Power Query? Tá? Então, como é que eu sei? É simplesmente isso aqui, ó. Ó, aqui eu já sei que eu estou no Power Query. Ah, e se por acaso eu sair do Power Query? Pessoal, a gente ensinou aqui vocês na aula anterior que para sair do Power Query a gente usa, por enquanto, essa opção fechar e aplicar. Tá ok? Então, nesse caso, quando a gente sai do Power Query, a gente volta para o Power BI. Como é que eu sei que eu já não estou mais no Power Query? Porque aqui em cima não tem mais nada falando de Power Query. Ok? Então, eu posso ir lá, obter dados novamente, né? Ou, se ele já está carregado, eu posso ir simplesmente em transformar dados. Como eu cliquei lá, fechar e carregar, eu posso fazer isso aqui. Então, transformar dados, eu volto para o Power Query. Ok, pessoal? Pessoal, se tiver alguma dúvida, só perguntar aí e a gente vai trabalhando juntos aí. Lembrando que eu estou seguindo exatamente como está lá no passo a passo do Word, tá ok? Então, eu vou primeiro usar essa opção aqui, o 5, item 5, essa remover linha em brancos. Por que que tem essa preocupação em remover linha em branco? Normalmente, pessoal, vocês têm os arquivos muito pequenos, tal, é só dar um page down e você já verifica. Quando a gente tiver um número muito grande, 1 milhão de linhas, talvez isso não seja tão fácil fazer esse processo aí, tá? Para identificar linhas em branco no meio, no começo ou no final. Então, voltando lá, eu vou clicar primeiro o estoque, depois eu vou clicar produto. Quando eu clico o estoque, aparecem os dados aqui na frente, eu clico produto também. E aí, se vocês olharem aqui na página, no menu página inicial, remover linhas, tem remover linhas em branco. Eu vou fazer isso para o produto e vou fazer isso para o estoque também. F-Stock remover. Lembrando aqui, do lado direito, que já foi uma pergunta de um colega de vocês aqui, todas as etapas que eu estou fazendo, eles ficam marcados aqui. Lembra que no Word tem aquela setinha para frente, para trás, para desfazer a última operação? Aqui basta você clicar aqui nesse xizinho para desfazer a última operação. Então,
Voltando aqui. A 6, adicionar uma nova coluna, mês, ano e nome. Lembrando que sempre quando a gente fizer esse processo, eu preciso clicar na rótula da coluna data para que ele saber que vai extrair seja mês, ano, a partir daquela coluna. Ok? Agora, tem uma coisa importante aqui, selecionar a coluna da esquerda, a tabela estoque. Por que eu tenho que selecionar a tabela esquerda? Eu não preciso selecionar, mas só você precisa definir onde você quer colocar isso, tá? Aí você fala assim, não, eu quero colocar em produto, né? Não tem muito sentido colocar em produto. Mas se quiser colocar, você pode colocar. Mas a pergunta é, em de produto tem alguma data? Né? Então vamos olhar lá. De produto tem alguma data? Eu não estou vendo nenhuma data aqui. Então eu não vou conseguir fazer esse processo. Então eu entro em estoque, estoque sim tem a data. Então, primeira coisa que eu faço é selecionar o estoque, ok? E aí eu venho adicionar coluna e venho aqui em opção data. Então, ó, eu primeiro escolhi aqui ó, adicionar coluna e depois eu vim aqui nessa opção data e aí eu tenho a opção ano e a opção mês para criar novas colunas aqui. Lembrando que eu continuo no Power Query. Como é que eu sei que eu estou no Power Query? Eu venho aqui e observo aqui que eu continuo no Power Query. Então, o Power Query é, na verdade, uma etapa intermediária, onde eu vou tratar dos dados para evitar aquele garbage in, garbage out, e depois eu vou no Power BI para fazer as visualizações. Uma vez que eu cliquei aqui, eu venho aqui e coloco ano, clico data de novo, coloco o mês, clico data de novo e coloca nome do mês. Para que a gente possa padronizar, eu estou colocando sempre F-Stock, o nome da tabela antes do campo, eu vou só copiar aqui e para tentar fazer igualzinho no outro. Então, esse aqui ano não está padronizado. É obrigado a padronizar? Não. É só uma forma de organizar melhor. Aí eu já sei de qual tabela ele vem. Esse aqui eu vou tirar o do aqui, só para não ficar tão grande aqui. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu incluí 3 novas colunas, tá? De qual consulta ou tabela? A tabela F-Stock é uma tabela tipo fato. Agora eu gostaria de saber aí se vocês já conseguiram colocar essas 3 colunas novas aí. Por favor, dá um OK, fazendo favor. Então, lembrando, pessoal, o que eu estou fazendo? A primeira coisa, quando a gente faz no Power BI, é transformação. A segunda coisa que a gente faz é, depois de fazer a transformação, vamos colocar as medidas, tá bom? Desculpa. A segunda coisa, a gente vai fazer o relacionamento, se houver. É que nos outros dois não teve relacionamento. A terceira coisa, a gente faz medida. E a quarta, nós vamos fazer os dashboards, tá ok? Então, nós estamos na primeira etapa, fazendo as transformações possíveis aí. Então, vamos lá. Então, a gente já fez aqui, nome do mês, etc. E aí, a gente já vai para o Power BI, fechar e a aplicação. Então, se não fizer essa opção fechar, não vai, e aplicar não vai dar certo. Por quê? Quando eu falo fechar e aplicar, eu coloco na memória do Power BI os dados para que a gente. A Camila perguntando do nome dessas colunas, seria bom
para a gente padronizar aqui, tá ok? Olha como que eu fiz aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui para você, Camila. Ó, F-Stock, o tracinho embaixo, porque quando a gente for trabalhar nas medidas, etc., a gente sabe que isso aí veio da tabela F-Stock. Se a gente colocar só ano e mês, e eventualmente vai ter o mesmo campo ano e mês em outras tabelas. Então, isso é muito importante sob o ponto de vista de desenvolvimento, tá bom? Obrigado por perguntar. Agora nós vamos sair do Power, ó, arquivo, fechar e aplicar. Então, ó, arquivo, fechar e aplicar. Ok? Então, arquivo, fechar, opa, fechar e aplicar. Como é que eu sei que ao fechar e aplicar, ele carregou as tabelas aí? Então, nós tínhamos duas tabelas, uma tabela fato, uma tabela dimensão. Se eu vier aqui do lado direito a gente vai perceber que a gente tem as duas tabelas aqui que foram carregadas. Se eu clicar a setinha para a direita, ele mostra os campos de cada uma dessas tabelas. Esses campos que serão necessários para fazer a visualização, tá bom? Agora vamos seguir aqui. Então, o que é o próximo item? Estamos no Power Query, aí está falando que a primeira etapa é transformar, a segunda é o relacionamento, a terceira são as fórmulas, que a gente chama de medida no Power BI, e a quarta é a criação do dashboard. Então, nós vamos para a segunda etapa, que é relacionamento, que não teve até então. No Power BI 1 e Power BI 2 não teve essa opção de relacionamento. A gente trabalhava com arquivo só. Então, nesse caso aqui, nós vamos relacionar o que liga as duas tabelas. O que liga as tabelas é o ID produto. Tá? Se a gente colocar o mesmo nome nas duas tabelas, o Power BI já faz isso automaticamente para você. No nosso caso, como a gente está usando esse padrão aqui de relacionar, ok? De relacionar os dados, colocando aí nos campos o nome da tabela, não tem essa opção aí, ele não faz sozinho. Então, vamos ver o que ele faz aqui. Se eu clicar aqui, então, relacionamento, ele coloca aqui as duas tabelas aqui, ó. Eu vou aumentar aqui só para aparecer o nome para ele não rolar, só para a gente ter uma ideia de tudo que está aqui. Ok? Então, nós temos as duas coisas. Agora, sempre quando a gente faz essa normalização, a gente precisa ter uma ligação entre elas. Então, quando eu ponho o F-Stock e relaciono com o produto, todos os dados do produto ficam separados. Tá? Porém, eu preciso saber qual é a ligação entre elas. Então, a ligação entre elas é o estoque do produto. Aí eu venho aqui com o mouse, botão esquerdo e arrasto em cima do produto para falar que a ligação entre as tabelas é essa. Tá? Então, se eu clicar aqui, dois cliques nessa setinha que ficou amarelo aqui, ele mostra que a ligação está marcada aqui em cinza, é o ID produto com ID produto. Então, esse estoque aqui, F-estoque, onde existem as transações, ele está relacionado a uma tabela que tem os dados do produto, ok? Então, pessoal, essa é a primeira, essa é a segunda coisa que a gente está fazendo aqui. Então, primeiro a gente fez os ajustes, que é essa fase de transformação. O segundo, a gente está fazendo a relação entre as tabelas. Então,
agora nós temos mais de uma tabela, então elas vão estar relacionadas. Posso ter uma tabela não relacionada? Pode até ter, mas não é uma coisa muito comum, porque o que você está querendo aqui na verdade, fazer uma forma mais eficiente de recuperação dos dados, tá ok? Então, normalmente elas são todas ligadas aí. Pode ter uma tabela com algumas abreviações, com alguns valores fixos, pode ser separados aí, mas normalmente a gente está sempre relacionando as tabelas. Ok, pessoal? Então, a gente já passou para o segundo item, a segunda etapa, que é a de relacionamento. Então, por favor, dá um ok aí se vocês já conseguiram relacionar as duas tabelas. Obrigado, pessoal do retorno aí. Então, todo mundo já conseguiu. A terceira e última etapa, antes de a gente fazer os gráficos, é a parte de medidas, tá? Aí uma pergunta pode surgir: ah, professor, e se eu esquecer alguma medida? Nós vamos ter um caso aí, eu vou esquecer de propósito uma medida, e a gente volta lá para o Power Query, faz a medida, e depois volta aí a fazendo os dashboards. Então, é possível sim fazer no meio do caminho, mas normalmente a gente define todas as medidas antes de começar o dashboard. Tá? Então, então, vamos criar aqui uma medida, escolha o estoque, assim que fizer. Aí, se você a gente olhar do lado direito, tá? Vamos tirar aqui. Então, vamos sair daqui, tá? Eu posso, essa nova medida, ela está disponível tanto na visualização como nos dados. Onde que ela está? Nós vamos usar essa nova medida, ela está aqui, ó. Ou, se eu clicar em planilha, ela também vai estar aqui. Então, são duas formas de a gente fazer isso. E aí eu vou passar para vocês, são todas as formas que a gente tem que fazer, tá? Que são essas aqui, tá? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês, para ver, deixa eu aumentar aqui, para que vocês tentem fazer um pouquinho. Então, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e Fórmula 4. Então, pessoal, estou dando um tempinho para que vocês consigam fazer. Então, lembrando, clicar em nova medida e digitar isso aqui. Lembrando que na primeira a gente escreve total de evoluções igual, aí você põe calc. Aí da tab ele já põe calculate e já abre. E aí nós vamos usar uma função sum, aí você põe sum, aí começa a escrever SU, da tab, ele vai mostrar as opções que vocês têm lá para escolher. Aí você vai por estoque movimentação, e aí ele já incorpora isso. Aí depois disso, você tem que colocar um ponto e vírgula, às vezes em algumas máquinas é só a vírgula, conforme a configuração aí que vocês fizeram aí, se é americana ou brasileira, aí vocês vão colocar, vão procurar esse campo aí que é o tipo, aí se basta digitar tipo, e aí vai aparecer a opção F-Stock tipo, você põe igual, entre aspas, devolução
e aí o parente já está lá e só fechar. Se der erro, vai aparecer um losango em amarelo, aí você tem que apagar e fazer tudo de novo. Se não der o erro, vai aparecer do lado direito esse novo campo, de tal forma que vocês podem continuar para o próximo aí. Então, eu vou dar aí para vocês aí mais 5 minutos para tentar fazer pelo menos a primeira aí das medidas aí. Mas nós vamos usar essas 4 medidas aí. Se vocês quiserem fazer só a 3 e depois a gente volta para fazer a quarta, também é possível também, tá? Então, mais 5 minutos, só para que vocês possam fazer aí as 4 formas. Depois dessas 4 formas, a gente passa aí a fazer os dashboards. Deixa eu ver se eu coloco uma outra fonte aqui, não sei se é essa fonte. Assim fica melhor. Então, lembrando, pessoal, eu praticamente não digito nada, porque ele vai me mostrar as opções lá. Opa, vamos lá. Isabela, você clica aqui do lado direito, tem a opção aqui de você escolher qual tabela você está usando, tá? Se você clicar o F-Stock, ele vai aparecer aqui na tela todos os dados referentes, todas as colunas referentes ao estoque. E uma delas deveria ser essa aqui, tá? Agora, lembrando que a gente não escreve, tá? A gente simplesmente coloca o item. Espera só mais 2 minutinhos, o pessoal está tentando, e aí eu vou fazer esse processo, tá bom? Pode ser? Professor, volta lá pra gente no bloco de notas com as medidas. Ah, desculpa. Isso, Guilherme. É, conforme a configuração do seu computador, depois no meio lá tem um ponto e vírgula. E, e aí, às vezes, alguns dão um ponto, tá bom? Só vou sair um pouquinho e já volto.
Bom, pessoal, uma das coisas que o pessoal tem feito aí, alguns de vocês, eles pegam, já colocam o número USP deles e já começam a fazer a aula com os dados pessoais. Isso aí é positivo, que você ganha tempo, mas lembrando que a gente vai avaliar também a criatividade do processo, ou seja, você fez exatamente como o Dutra colocou ou fez mais alguma coisa. A única desvantagem que eu vejo nesse processo é que os números vão dando diferentes. Quando eu fizer aqui em sala de aula, vai ser diferente. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer manualmente, assim, eu não vou digitar a forma, só para que a gente possa fazer em conjunto aí, tá? Então, eu vou. A primeira coisa que eu faço aqui, normalmente, é escolher onde que vai colocar a forma. Se eu tiver clicado aqui em produto, ele coloca aqui embaixo do produto. Se eu quiser colocar aqui em estoque, ele coloca embaixo de estoque. Vamos ver o que diz aí o passo a passo. Aí ele falou para criar embaixo de estoque. É a sugestão dele. Nós vamos ver mais para frente, pessoal, que a gente vai criar uma área separada só para as medidas, mas por enquanto a gente não vai fazer isso. Então vamos lá, eu vou criar aqui o estoque, eu cliquei em estoque, portanto a medida vai aparecer aqui embaixo, aí eu vou colocar nova medida. Aí nessa nova medida, ela vai chamar total devoluções. Aí eu vou começar primeiro uma função que eu vou calc, aí já está ali, aparece o calculate, aí vou dar o tab, aí ele já termina e abre o parênteses. Aí eu ponho nova função que é soma. Aí dá tab, ele já termina e põe o parênteses aí. Aí eu preciso achar o estoque em movimentação, tá? Onde está estoque em movimentação. Aí dois cliques aqui, e aí que talvez possa surgir alguma dúvida nesse processo, ele já coloca dois, e aí eu preciso fazer a segunda parte. Aí a segunda parte, às vezes pode ser ponto e vírgula, e às vezes pode ser vírgula. Aí eu preciso achar esse tipo aí. Então eu vou digitar tipo aqui só para ver se aparece um tipo aqui. Tá vendo? Então não aparece o tipo nada. F, estoque aqui. Aí eu vou pôr uma vírgula. Aí eu vou colocar tipo. Aí aparece o tipo aqui. Então, eu coloquei ponto e vírgula, não deu certo. Aí eu coloquei tipo, ele aparece ali o f-estoque tipo, e aí eu escolho aquela opção, ok? E aí eu vou colocar aqui igual, e aí eu tenho que colocar o devolução aqui. Entre aspas aí, devolução, tá? E aí eu vou dar Enter aqui, e aí aparece lá embaixo, devolução, total devolução. Ok? Pessoal, me dá um ok se vocês conseguiram fazer o total devolução aí. E aí, pessoal, deu certo ou não? E aí, pessoal, ok ou não? Ah, o professor colocou o ponto e vírgula e no fim funcionou só com vírgula. Pessoal, isso vai depender do seu computador aí. É engraçado que isso aqui eu fiz em casa, né? Eu estou na USP, né?
Em casa ele funciona com ponto e vírgula, aqui ele funciona com vírgula. Então, nós vamos aprendendo aí, adaptando aí nessas opções aí que tem em relação à configuração do computador aí, ok? Lembrando que esse segundo aqui tem um menos, tá? Menos calculate, tá? Que é o vendas. Conseguiram aí, pessoal? Nós temos aí quatro fórmulas, tá? Então, eu queria que vocês colocassem um, dois, três ou quatro. Quantas fórmulas vocês já conseguiram fazer sem que apareça o losango lá? Então, se conseguiu uma, coloca um. Conseguiu dois, dois, três, três e quatro, quatro. E aí, com isso, eu vou dar um andamento conforme vocês conseguiram ou não. Legal. É, Ô, Juliana, qual que você não conseguiu? Aí eu posso colocar aqui a fórmula aí para você. E, pessoal, se vocês quiserem pular essa etapa, é possível carregando o arquivo Power BI transformado que está à disposição lá naquela pasta. Ah, tá fazendo. Beleza, Juliana, esperar um pouquinho. Precisou ajuda aí, dá um grito aí. Então, pessoal, o que que a gente viu hoje? A gente viu essa parte de relacionamento, tá? E esse relacionamento é uma coisa muito importante porque é o modelo mais adequado para que vocês possam fazer os dashboards, tá? É um modelo muito melhor, do ponto de vista de qualidade dos dados, porque lembrando que é não normalizado fica repetindo muitos dados. Se você tiver que alterar alguma coisa, alterar num e não alterar no outro, vai ficar comprometido o seu trabalho aí, tá? Nesse caso que a gente colocou uma tabela só de produto, uma tabela de dimensão, se a gente precisar alterar, a gente altera num lugar só.
Bom, é o seguinte, pessoal, se vocês quiserem alterar uma forma, basta clicar aqui na forma, tá? Quando você clica aqui na forma, ele aparece lá em cima a forma, e você pode refazê-la. Ou, se você quiser, você pode excluir do modelo essa forma e fazer tudo de novo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu já vou colocar aqui, lembrando que eu vou colocar aqui para vocês, mas o que eu quero incentivar é que vocês façam, tá? Lembrando que esse aqui tem o ponto e vírgula, né? Esse ponto e vírgula aí pode não funcionar na sua máquina. Aí você substitui por vírgula, tá? Então, eu vou colocar aqui o segundo e estou lembrando aqui de alterar o ponto e vírgula. Já colocando tudo aqui. E o último dele, a margem dos... Então, lembrando que a gente sempre tem que clicar nova medida aqui, porque senão ele escreve em cima da anterior lá. Então, pessoal, com isso a gente acabou tudo isso aí. Pessoal, eu não gosto de ficar dando a fórmula aí, porque vocês não testam os problemas e potenciais que tem, como esse ponto e ponto e vírgula aí, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A gente já acabou esse processo, agora a gente vai clicar aqui no ícone no canto superior direito, que é o ícone para fazer os dashboards, tá? Então, uma vez a gente fez isso, se vocês quiserem dar um nome aqui, por exemplo, aqui na página aqui embaixo, diretoria, reunião, 10/10, 10/11. Aí você pode colocar aqui, tá bom? Então, vamos seguindo lá o material que a gente está... Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, pode falar. Eu fiz o total de vendas lá, já no estoque, né? Aí o devolução eu também faço igual no estoque, abro uma nova medida ou não? É sempre a nova medida. No estoque, né? Qual que é essa ideia de fazer estoque ou não? A ideia, na verdade, é só organizar. No futuro, a gente vai fazer uma caixinha só para eles. Mas a gente fez a opção de colocar tudo no estoque para deixar tudo no mesmo lugar. Mas não teria problema de você colocar no outro também, viu, Vinícius? Ah, tá, entendi. Beleza, obrigado. Vinícius, só uma curiosidade aqui para você. Quando eu clico aqui essas medidas, aqui no canto superior esquerdo, ele mostra qual a tabela que está. E aí, se eu quiser mudar, eu simplesmente mudo de lugar, tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Então, vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa aqui, a gente já fez essa parte aqui. Tem outra, está falando aqui em termos de outras funções DAX. Você tem uma tabelinha lá que eu deixei na pasta lá. Agora, relatório. Então, gráfico 1, margem por produto. Professor, licença, desculpe interromper. Eu tenho uma dúvida ainda nas fórmulas. Pois Na não. primeira fórmula, que é para fazer a soma do estoque, eu consigo fazer até o ponto e vírgula, mas depois, quando eu vou digitar de novo F-estoque, ele não seleciona a planilha. Né? No meio da fórmula, tipo, depois Experimenta do... por vírgula, ao invés de ponto e vírgula. Ah, ok. Sabe por quê? E é a configuração do computador. O computador aqui da USP só aceita vírgula. O de casa só aceita ponto e vírgula. Experimenta aí. Deu certo, obrigada. Bom, pessoal, primeira, margem por produto. Gráfico, tipo, coluna, clusterizado, tá? Então, a gente tem que fazer o processo aí agora
Então, a primeira coisa que eu faço, pessoal, é o fundo. O fundo vocês vão fazer com PowerPoint e salvar com PNG. Eu clico no... Tudo que eu faço, eu clico no Canvas. Canvas é essa parte aqui, tá? Esse é o Canvas, não o Canva. Aí eu venho aqui no formato e tem aqui segundo plano e vou adicionar uma imagem. No caso aqui, da aula 3, eu já coloquei uma imagem para vocês. E aí, se ele não aparecer nada, vocês vêm aqui em transparência e mudam a transparência, tá bom? Então, se ele não aparecer nada, vocês clicam aqui em transparência. Então, o que eu fiz? Eu cliquei no Canvas, vim aqui no formato, segundo plano, e aí eu escolhi, na verdade, o arquivo que já vem lá pronto para vocês, tá bom? Então, esse aqui é o fundo que eu coloquei, é um fundo mais bonito aí, um curso que eu fiz aí, ok? Pessoal, vocês conseguiram colocar o fundo? Dá um okzinho aí para mim. Obrigado, Guilherme, Sérgio, Isabela, Thiago, Sara. Muito bom, pessoal. Agora, olhando aqui, no Word aqui, margem para o produto. Eu vou usar gráfico de coluna clusterizado, tá? Então, ele pôs aqui, primeiro precisamos criar uma medida nova. Eu fiz essa aula de propósito, eu esqueci de colocar essa primeira e depois eu volto lá para colocar. Mas no caso aí, pessoal, não há necessidade de a gente fazer isso e todo mundo já colocou isso. Mas se vocês quisessem voltar, né, ou voltar lá no coisa, ou criar uma nova medida, vocês têm a opção de criar uma nova medida aqui, tá bom? Então, tem a opção aqui, nova medida. Então, esse aqui eu vou pular, porque eu já criei esse aqui. E aí eu vou pegar o gráfico clusterizado. Então, como é que eu acho esse gráfico clusterizado? É essa opção aqui, ó. Tá aqui, ó. Gráfico clusterizado. Lembrando que a gente já passou para vocês um PowerPoint, como escolher o gráfico mais adequado, tal, conforme o tipo de dados e o que você gostaria de fazer. Então, eu vou clicar aqui no Canvas, clicar gráficos de coluna clusterizada, e aí ele vai mostrar aqui os gráficos. Sempre quando eu faço um gráfico qualquer, eu tenho essas duas opções aqui, ó. Campos e formato. Campos e formato. Essas duas opções aqui, vocês sempre vão trabalhar. Normalmente eu começo aqui em campos e depois eu vou para formato. Tá bom? E qual que é o dado que a gente vai colocar? Então, quando eu clico aqui no campus, aí eu tenho o eixo e valores. Nós vamos trabalhar nesses dois. Eixo e vamos trabalhar em valores. Ok? Então, no eixo, a gente vai colocar o nome do produto. Então, eu venho aqui, onde está o nome do produto, está aqui. Aí eu arrasto para cá. Aí, o que eu quero contabilizar do nome? É a margem dos produtos. Aí eu coloco a margem em valores. Então, ele já aparece. Você colocou o nome do mês. Opa, eu só estava pensando, bem que você estava prestando atenção, hein? Tô brincando. Eu errei mesmo. Então, deixa eu aumentar aqui, porque... Então, vamos tirar isso aqui. Professor, qual gráfico você usou mesmo? Opa, esse aqui, ó. Ó. Valeu, valeu. Então, pessoal, produto nome e a margem. Então, o produto nome, que está aqui na outra tabela, eu vou colocar no lugar do mês aqui.
Então, eu tenho produto nome e então, pessoal, o que aconteceu aqui? Eu peguei o produto nome da tabela produto e a margem e coloquei aqui nos valores. Então, com isso, eu fiz essa primeira tabela aí. Uma das coisas que eu pedi, vocês podem mudar o tipo, o formato e tal. Duas coisas que eu gosto de fazer nesse caso específico aí, eu gosto de colocar título, o tela de fundo aqui, eu coloco aqui transparência 100%, né? Eu gosto também de colocar rótulos, mas vocês vão poder fazer o que vocês acharem melhor aí, mas a gente vai dando continuidade aí por causa do avançar da aula aí, tá bom? O próximo gráfico que a gente vai tentar fazer aí qual que é esse aqui? Vamos ver. Gráfico 2. O gráfico 2, o estoque de produtos com imagem. Nesse caso aí, ele precisa logar, né? Se eu não tiver logado, como é que eu sei se eu não estou logado? Se não logado, eu não vou conseguir. Tá vendo que não está meu nome aqui? Tá? Se não está meu nome, eu não consigo usar esse gráfico tipo Simple Image. Então, vocês deveriam carregar ele, porque ele não está aqui presente. Aí vocês clicam nesses 3 pontinhos, mas precisa estar logado para isso. Como eu não estou logado, eu já vou pular para o passo 3, tá? Mas o processo é a mesma coisa, onde vocês vão estar colocando aí a imagem do produto, tá? Então, simplesmente vocês vão carregar de produto imagem aí, ok? Aí tem algumas outras coisas para vocês colocarem aí. Aí a outra opção é segmentação. Uma vez que você colocou a imagem do produto, a gente faz a segmentação, porque eu quero, na verdade, filtrar. E se eu quero um determinado produto, eu quero poder escolher aquele produto de uma forma bastante fácil aí. Aí você fala, você podia usar esse próprio gráfico para escolher, mas esse aparece um jeito muito ruim aí, tá? Então, eu vou colocar o segmentação aqui, tá? Eu clico em qualquer lugar aqui, menos no gráfico, senão ele vai substituir, e vou usar a opção segmentação. Onde está a opção segmentação? Aqui, ó, pessoal. Ó, segmentação aqui. Então, eu vou clicar em qualquer lugar aqui, segmentação. Aí, a segmentação, aí se a gente for lá no arquivo, né? E aí eu vou colocar o nome do produto. Então, produto nome e coloco aqui em campo. E aí, a partir desse momento, pessoal, eu vou ter as opções aqui. Em cima vai ter o desenho e embaixo eu posso selecionar. Se eu quiser mudar a formatação, eu clico aqui no rolo de pintura e, por exemplo, tiro a tela de fundo, né? E assim por diante. Então, eu tenho aqui a opção de escolher a figura que vai estar lá em cima. O meu não pus a figura, simplesmente clicando aqui, vai aparecer a figura em cima, tá bom? Então, eu estou guardando esse espaço para colocar esse Simple Image aqui. Mas eu preciso logar para fazer isso. Vamos ver se dá tempo de fazer tudo. Então, o segundo, esse image. O terceiro, esse nome. E vamos ver aqui. Na verdade, eu considerei, a figura, a imagem do produto e mais a segmentação uma só. Aí, o gráfico 3, a margem de contribuição. Então, agora eu vou querer fazer a margem de contribuição. Então, simplesmente, eu vou colocar um cartãozinho. Aí, eu clico em qualquer lugar aqui. Qual que é o cartão? Eu venho aqui, procuro onde será que é o cartão, tal, cartão para cá, cartão para cá. É aquele que tem 1, 2, 3.
tá? Esse aqui é o cartão. Então, eu clico em qualquer lugar e ponho o cartão. E aí, no fundo, o que que eu quero aqui? Né? Eu quero colocar a margem aqui. Então, eu venho aqui em Canvas e pego a margem e vou colocar aqui, tá? Então, essa é a margem que está, no meu caso aqui, tá? Ah, e eu tenho que fazer toda aquela formatação, eu não posso pegar a formatação de um outro antigo? Sim. Se eu clicar aqui, em qualquer um deles, e vir aqui em cima, pincel de formatação, então clico aqui, pincel de formatação, eu venho aqui e faço a mesma coisa no de cá. Então, é possível fazer, copiar essa formatação. Deixa eu tirar aqui, e aí você... Então, o que que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou colocando um conjunto de informações, tá? De tal forma que eu possa apresentar os dados. Eu acho que essa coisa visual do produto é legal, né? Só para eles terem uma noção dos produtos que a gente está vendendo, a margem dos produtos vendidos, né? Por cada produto e geral, tá bom? Que mais que a gente tem aí? O gráfico que está lá no material é esse aqui, ó, tá? Então, eu pus negrito, etc, tal, e eu posso ir escolhendo aqui, o tipo de produto vai mudando e a margem, tá? Então, esse é o ponto que está lá. E aí, o gráfico é segmentação por loja, e a gente tem que fazer segmentação por loja. Como é que a gente faz segmentação por loja? A gente já fez segmentação por produto. A gente clica aqui em qualquer lugar aqui e vai procurar o segmentação. Onde está o segmentação? É esse que tem um filtrinho aqui. E aí, se eu quiser colocar loja, eu tenho que pôr o ID da loja. Então, eu venho aqui, arrasto o ID da loja. Então, com isso, a gente poderia escolher por loja aí. Então, eu sei a margem total, mas eu quero saber a margem por loja aí. Ok? Então, pessoal, eu estou seguindo aqui estou seguindo aqui o que está sendo feito lá no material. Agora, essas cores, etc., depois vocês podem fazer. Alguém conseguiu fazer o da imagem? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, Vinícius. Como que eu deixo o 134, o fundo dele amarelo também? Então, eu posso vir aqui nele, né? Tá? Se eu selecionar ele, eu venho lá no formatação e aí eu trabalho, por exemplo, tela do fundo, eu tiro a tela do fundo aqui, ó. Outra opção, ô Vinícius, eu vou deixar aqui a tela do fundo. Outra opção, eu venho em qualquer um desses aqui, seleciono o pincel de formatação e copio a formatação daquele outro, tá? O jeito mais correto seria você selecioná-lo e vir aqui no botão de formato e escolher aqui se você quer tela de fundo ou não, etc. Ou seja, você configura para cada um das visualizações, para cada um das caixinhas. Obrigado, professor. O Vitor está falando, o Azor está falando que não conseguiu logar com o e-mail. Às vezes dá esse problema para mim quando eu mudo de máquina. Será que tem alguma coisa a ver com... Pessoal, vocês conseguiram logar ou não? Vamos responder. Deixa eu ver se há algum problema de... Ô, Azor, você está logado com a sua conta USP ou não?
Às vezes dá esse problema aqui. Deixa eu entrar com a minha aqui, vamos ver o que dá. Aqui deu esse problema, o Azor. Em casa ele já fica logado. Eu vou tentar ver o que está acontecendo aí, eu te falo depois. Em casa está funcionando, aqui não sei por que não está funcionando. Eu achei que o fato de eu estar logado no Gmail seria alguma coisa, mas não. Você já conseguiu alguma vez entrar, Zoa? Não, professor. Eu respondi ele no chat. Meu microfone é meio ruim. Não, eu vi. Não, eu perguntei se você conseguiu alguma vez. Não, eu nunca consegui também. Tá. O Guilherme também está falando que não. Então, vou anotar aqui e a gente vai tentar fazer alguma coisa com vocês, tá? Para tentar resolver. A Zoa e o Guilherme. A gente eventualmente vai marcar um horário com vocês, tá bom, o Guilherme e a Zoa? Então, vocês não vão conseguir fazer essa da imagem, mas o resto vocês vão conseguir fazer. Agora, pessoal, a última da aula de hoje, vamos voltar lá no Word. É uma que a gente chama de top 5. Não, aqui, ó, você vai ter que vir aqui, ó, Isabela, clicar esses 3 pontinhos e digitar, e aí vai aparecer todas as opções possíveis, aí você digita Simple Image, aí você vai carregar. Aí ela vai aparecer aqui, ela vai ser anexada aqui na sua visualização, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O último gráfico que a gente tem aqui esse aqui é muito legal, que é o Top 5. Tá? Os 5 produtos mais vendidos. Então, eu vou clicar em qualquer lugar aqui e vou escolher um gráfico do tipo tabela. Tá? Então, eu vou escolher qualquer lugar aqui e uma tabela aqui. Tá? Então, apareceu a tabela aqui e eu vou escolher tabela e eu vou pôr o nome do produto nessa tabela. Tá? Então, aqui está o nome da tabela. Então, pessoal, esse aí você vai falar assim, pô, mas esse aí está muito parecido com o que eu já fiz anteriormente. E realmente, pessoal, ele é muito parecido com o que você fez anteriormente. Mas ele tem uma particularidade que a gente vai fazer agora, que é tentar fazer um filtro. Se vocês olharem aqui, olha, tem a opção filtro. Se vocês não tiverem essa opção filtro, né, então vocês têm que clicar aqui na exibição e selecionar filtro. Quando vocês fazem isso, vai aparecer aqui uma opção de filtro. Então, eu estou clicado aqui nessa tabela, e aí eu vou clicar essa setinha aqui para baixo. E no lugar de filtragem básica, eu vou pôr N superior. Então, eu tenho aqui N superior. E eu vou colocar aqui o top 5. E aí, qual o valor que você quer ordenar? Aqui, por valor. Eu quero ordenar pelo total de vendas. Aí, eu rastro o total de vendas aqui. Então, o que eu estou trabalhando aqui, pessoal? Fiz um filtro, pego o 5 superior em relação ao total de vendas. Depois que eu faço isso, eu clico em aplicar filtro. Aí, ele mostra só os top 5 aqui.
tá? Então, é uma maneira de a gente visualizar quais são os top 5 em termos de venda, ok? Então, com isso, pessoal, a gente finaliza aí os desenhos. Claro, falta a formatação. Formatação, basta selecionar e clicar aqui o rolo de pintura e fazer a formatação desejada. Se vocês quiserem copiar de um outro anterior, basta clicar e aí você vai selecionar, né, deixa eu pôr aqui no página inicial, a pincel de formatação. Agora, o que significa isso, pessoal? Nós estamos tentando fazer uma forma de tentar apresentar para a diretoria como está a situação do nosso estoque, tá? Então, vocês vão ter as opções aí de margem, de um monte de coisa para poder usar. Eu preciso fazer exatamente o que tem aqui? Não. Pode inventar? Deve. Mas tenta inventar de uma forma não que ele se torne bonito, mas sim que ele vai mostrar alguma coisa que é importante para o processo decisório. Ok, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu não gostei, por exemplo, se eu não gostar desse plano de fundo que você usou e eu quiser escolher outro, tem um tamanho certo para poder ficar certinho no Power BI ou não? Você vai lá no PowerPoint, faz o fundo que você quer, tá? E aí depois você vem aqui, clica em qualquer lugar no Canvas e vem aqui formatação, aí segundo plano de página. Aí você muda, tira esse aqui que eu coloquei e vai adicionar o outro. Eu vou pegar um outro aqui para vocês, numa próxima aula aí qualquer, só para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Eu já pus com o logo da empresa, bonitinho. Eu posso vir aqui e pegar, vamos pegar da aula 6 aqui. Olha esse aqui, ó. Eu ponho em cima KPI, ponho algumas medidas aqui do lado. O que eu fiz? Eu fui lá no PowerPoint, fiz o que eu queria, salvei como PNG. Tá ok, Vinícius? Então tem que salvar tem que ser pelo PowerPoint, não pode pegar na internet, né? Eu acho que você pode até pegar. Eu não experimentei pegar, não, porque eu sempre pensei que a gente fosse fazer alguma coisa mais personalizada. Mas pode ser que funcione, sim. Eu não testei isso, não. Tá bom, então. Muito obrigado, professor. Valeu. Ok, pessoal? Então, até amanhã no horário da aula. 1 minuto de apresentação e o Power BI que vocês fizeram hoje aí, se vocês já fizeram com o seu no USP. Tá bom? Professor, eu não consegui achar Simple Image. Quando eu clico nos 3 pontinhos, aparece obter mais visuais, importar um visual de um arquivo, remover um visual ou restaurar os visuais padrão. E eu estou logada. Então, compartilhe a tela aí, fazendo favor, Isabela. Ok. Pessoal, então é isso por hoje. Obrigado. Não esqueçam de colocar a frequência lá. Até mais, Clarice. Até mais, Pedro, Thiago. Vamos lá. Clicou 3 pontinhos. Deixa eu selecionar aqui fora. 3 pontinhos, aparece isso aí. Mais visuais. Onde? Obter mais visuais. Ah, tá. Agora, põe aí, procurar aquário, só para a gente brincar aqui. Tá vendo do peixinho? Lembra aquele bonitinho? Olha, cadê ele? Aí, esse é legal, não é? Mas vamos olhar o Simple Image. Não, você pode anexar ele, depois você brinca com ele. Aí você põe, obtém agora. Não, pode incluir ele, aí ele já fica lá na sua base. Aí. Você está vendo que ele apareceu ali agora? Ok. Sim. Olha lá, agora pega um outro lá. Não, vamos pegar o 5 image. Nossa, você vai ver que tem muita coisa legal aí. Muito, muito mesmo.
Agora você... Ah lá. Tá vendo? Agora ele apareceu. Agora tá bom. joga aí lá. Vamos fazer o do peixinho aqui, só para ver. Do peixinho? É. Aqui. Vamos colocar aí o que a gente pode colocar no peixinho aí. Adicionar o campos de dados aí. Põe aí. Total de vendas, tá bom? Coloca aí no total de venda, arrasta ali. Aqui no fish? Foi ou não? Nossa, não foi. Não vai. Então coloca embaixo lá no fish size. Foi. Então só preciso do outro. Vou aumentar porque eu não estou vendo nenhum peixinho. Vou aumentar aqui depois eu arrumo. Então acho que vai ter que colocar os dados aí, que está só o aquário. O que mais que a gente pode pôr aí? Margem de produtos. Ou é o peixe aí, que a gente adicionar o campos de dados. Agora, o que você pôs aí? Coloquei venda unitária. Agora ficou bonitinho, hein? Não sei se serve para tomar decisão, mas que bonitinho não é? É bonitinho, mas dependendo do chefe aqui. Tá achando que eu tenho tempo pra brincar? Alguma coisa assim. Não, mas Não, eu só estou mostrando que tem muitas opções aí para a gente ver. Algumas, assim, mais lúdicas, assim, outras um pouquinho mais sérias aí. Acho que esse peixinho talvez você possa deixar na internet, lá, só para o pessoal ficar brincando e tal, mas não para apresentar para a diretoria, né? Tá joia, então? Tá certo, então, professor. Tá bom. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Professor, deu certo aqui para mim, viu? Como você fez? Que o meu aqui não... Na verdade, eu precisava cadastrar o meu e-mail antes, eu não tinha feito isso antes. Então... Cadastrar onde? Como uma conta Microsoft, né? Eu digitei lá Power BI. Então vai ver que é isso. Vai ver que aqui na USP eu estou usando uma outra conta, né? E lá em casa eu estou usando uma conta diferente. Acho que você tem razão, É meio chatinho para achar, né? Porque assim, você não consegue criar uma conta com esse e-mail USP, né? Porque tem que ser do domínio deles. Mas aí você tenta cadastrar a sua USP lá no domínio, vai dar certo. Legal, legal. Tá. Então eu vou... Você podia só passar uma colazinha que eu vou passar para o Guilherme, pode ser? Então, eu já ia chamar ele mesmo, mas eu mando lá no grupo também, pro pessoal que tá em dúvida com isso. Beleza, então. Valeu, doutor. Obrigado, hein? De nada, professor. Bom dia. Tchau, tchau.